E aí, pessoal do YouTube, e aí, meus alunos aí de Sociologia do primeiro ano normal, primeiro ano EJA. Voltando ao assunto aqui novamente, já na página 10, que nós na aula anterior nós tínhamos deixado para que os colegas dessem uma olhada com profundidade no texto. Essa parte aqui inicial do texto aí, vocês, página número 10, né? Essa partezinha aqui tem essa gravura aqui, certo? Beleza? Essa partezinha é dividido em três. Esse pedaço, esse texto que eu estou mostrando para vocês é dividido. Ele vem na página anterior, na página 9, né? E nessa página número 10 ele tem três capítulos. O primeiro capítulo, ele nos deixa claro que as ciências sociais não há um consenso. Por que não há um consenso? Por que vários autores têm um significado diferente para uma mesma situação? Esse é o papel da sociologia estudar. É evidente que há uma sistematização nessa análise. Essa é a questão que o texto levanta nesse momento aqui, esse primeiro capítulo do texto. Então, as novas teorias são testadas por seus seguidores e críticos, e novas perspectivas geram outros conjuntos de seguidores, que compartilham as mesmas tendências no modo de observar o mundo social. Geralmente acontecem novas teorias. Nós temos os clássicos da sociologia que eu disse para vocês, que nós vamos trabalhar nesse período do ano letivo e nos 2 demais anos, no segundo e terceiro ano, que é Durkheim, Marx e Weber, e vamos também estudar alguns Comte. Então esses autores deixaram suas ideias de maneira que outras escolas surgiram, dando entendimento diferente daquela concepção desses autores clássicos. Mas isso é extremamente normal, porque as ciências sociais elas vão se modelando de acordo com as transformações do ser na sociedade. Quem determina o comportamento dos indivíduos é a sociedade. Então, significa dizer que as teorias elas vão se modelando de acordo com as modificações que vai surgindo no meio da sociedade. No texto 2, no segundo parágrafo, melhor dizendo, no segundo parágrafo, o texto nos mostra que há uma complexidade nesse sentido. As ciências sociais se estruturam de modo tão complexo quanto o seu objeto de estudo, a sociedade. Tanto é complexo a sociedade que está sendo estudada, como também a sociologia é extremamente complexa. E que esse emaranhado de diferenças de formas sistematizadas é quem cria as concepções e as teorias que vão se modelando de acordo com o tempo. O propósito desse livro é justamente levar você para esse mundo, oferecendo um mapa das principais questões e forma de lidar com elas. Já no terceiro capítulo desse texto, mas então o que é mesmo a sociedade? A sociedade é um conjunto de pessoas de tamanho variável, imensamente complexo, mesmo quando é um conjunto de pequeno, caracterizado por múltiplas normas, regras, conflitos, como por exemplo aqui, uma sociedade pequena que você poderia entender é as sociedades indígenas. Elas são pequenas em números, mas nas suas formas de cultura são extremamente complexas. Por quê? Porque se complica-se de compreender de forma fácil. Para se compreender uma sociedade indígena, que apesar de ser pequena, tem que ter grande profundidade. É uma demonstração que ela, por ser pequena, não significa dizer que ela não pode ser complexa, certo? Então essa é a interpretação que dá esse terceiro capítulo desse textos, que iniciou na página número 9, você já pensou nisso, né? E vai até a página número 10, seguindo a página número 11. Mas em relação a esse tema de conjunto de pessoas, sociedade, complexidade, está aqui na página número 10, disponível para vocês no livro de vocês, que vocês estão seguindo aí a leitura.
Ainda mesmo na página número 10, tem uma pergunta ainda, né, com relação, você já pensou nisso, essa complexidade? Em algum momento da sua vida você já pensou dentro dessa complexidade? Pode até não ter pensado. Aí pergunta o seguinte aqui: você se lembra de alguma norma ou regra explícita ou implícita que favoreça um grupo próximo de você? Por exemplo, de que maneira o fato de o trabalho doméstico ter sido destinado predominantemente às mulheres ou visto como uma função feminina resultou de mais tempo livre para os homens? Porque esse entendimento exemplifica uma questão de poder e de favorecimento de um grupo em relação a outro. O que é que ele está perguntando aqui? Se você já passou a perceber, a entender por que por muito tempo as atividades domésticas eram exercidas pelas mulheres e não pelos homens, e que na ausência dessas atividades serem exercidas pelos homens, fazia com que esse tempo que o homem não exercia as atividades domésticas tornasse ela como um tempo livre para o homem, que isso ao mesmo tempo é um exemplo de poder, que a gente vai interpretar lá na frente. Talvez você não tenha se pensado por isso, né? Por que a mulher, por muito tempo, desempenha as atividades domésticas e que os homens não? Talvez isso hoje, eu acredito que isso hoje está se acabando, né? Isso é um tabu, é uma regra que realmente está se acabando, porque os homens, né, por conta das necessidades do trabalho, a mulher consegue um emprego e o homem está desempregado, fica em casa, acaba desempenhando as atividades domésticas porque eles são forçados a fazer isso. Então essa regra de que as atividades domésticas é uma atividade feita para mulheres é um entendimento preconceituoso e que isso já está sendo fulminado na nossa sociedade. Ok? Ainda dentro do texto, a página número 10, diz assim: os cientistas sociais sabem que as regras e normas de uma sociedade não são neutras, elas tendem a favorecer um determinado grupo, como é o caso aqui da questão do exercício das atividades domésticas. Antigamente eram exercidas por mulheres e não por homens, quer dizer, era uma forma de favorecer um grupo diferente. Aqui no caso aqui seria o grupo dos homens. Entretanto, a sociedade vai muito além de normas, regras e concentração de poder. A convivência social dá sentido ao cotidiano das pessoas, criando desejos que muitas vezes tomando como individuais, mas que na verdade são sociais. Toda a ação do indivíduo, ela não é individual. O indivíduo ele só age ou reage por conta do meio social onde ele se encontra, né? A ação do homem é um reflexo do cotidiano das pessoas. Nós temos aqui as regras explícitas e as regras implícitas que o texto trata. Vamos tentar diferenciar aqui e pegar dois exemplos bem práticos para que você possa lembrar um exemplo de uma situação explícita e um exemplo de uma regra implícita. Vamos pegar, por exemplo, aqui. A gente sabe que nossa sociedade, aqui na ocidental, aqui no Brasil, que é ocidental, que não é, para nós, não precisa nem dizer que não devemos usar as roupas femininas, porque você já está incutido em sua cabeça, desde a sua tenridade, quando criancinha, quando está crescendo, que homem não coloca roupa de mulher. Muitas vezes até os pais repreendem se isso acontecer. Então essa regra, ela vai surgindo, ela está na sociedade, está no meio social, o indivíduo vai crescendo, está incutido na sua cabeça, não há necessidade de ninguém dizer aqui para você, porque você já sabe que não pode usar roupa de mulher, pelo menos você acha isso dentro do seu consciente e no seu inconsciente. Então isso aí seria uma regra implícita, certo? Você não é necessário que ninguém diga para você isso, você já sabe que deve se comportar de uma forma e não de outra. Outra questão também, por exemplo, fila de banco. Não existe nenhuma lei que diga que você não pode entrar na frente de alguém em uma fila de banco. Você já está consciente quando você está na fila do banco e você não deve passar na frente da pessoa que está na sua frente. Ela é uma regra que não está no papel, ela não está escrita, não é explícita, ela é implícita. Não é necessário estar escrito num livro, porque você já está consciente de que é esse exercício, essa atividade de furar fila, você não pode fazer. Mas não tem nenhuma regra dizendo que você não pode. É uma regra que está na consciência das pessoas. Ela está implícita, certo? Tanto essa situação como a situação de você não usar roupa de mulheres.
Porque para você está ferindo uma regra, a regra social, a regra, a própria cultura não o admite. Se você assim o fizer, você vai ser reprovado pelos dos meios que você se encontra. Isso é o que nós podemos chamar de regras explícitas e implícitas que o texto traz. Talvez você não compreenda e com essa regra, esse exemplo que eu dei aqui, possa melhorar a sua compreensão. Ainda nesse mesmo texto, da página número 10, então, um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. Esse pensamento de você questionar o que é permitido e o que não é permitido fazer. Por que é ou por que não é? Porque determinada sociedade se comporta de uma forma e não de outra. Esse é o papel da sociologia, de fazer você fazer essas reflexões. Ainda nesse mesmo texto ainda, você pode ter essas conclusões. Passando para o texto do número 11, próximo texto, que eu vou deixar para um oportuno maior, na próxima aula, a gente comentar, não é nada mais do que o segmento da página número 10. Até o segmento dessa página aqui, que a gente vai dar seguimento na próxima aula nossa. Ok? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula.